A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cultos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Está um pouco baixo, agora sim, aleluia. Boa noite, igreja. Ficou muito alto, vai correr todo mundo. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja Deus por podermos estar aqui servindo ao Senhor, servindo ao lado da pastora Sandra, do pastor Edilson, dos meus irmãos pastores, obreiros, meus irmãos diáconos. Uma grande honra servir neste lugar. Agradeço a oportunidade, o convite, que eu possa, diante de Deus, ser suficiente para a mensagem, porque é Ele que dá a graça. Se não for Ele, nada acontece. E hoje nós estamos no 10º dia desta campanha. Tem sido aí uma semana abençoada, já foram 10 dias abençoados. Obrigado, Marcelo. Onde o Senhor trouxe grandes ministrações. Mas eu tenho reparado que em todas as ministrações, Deus está cobrando de nós atitude. Na grande maioria das ministrações. Atitude. Posicionamento. Deus quer uma postura do homem. Deus tem feito isso nas ministrações, se nós observarmos a palavra, todos que estão pregando, estão falando sobre posicionamento e atitude. Vamos orar e saber o que Deus tem para as nossas vidas hoje. Senhor, Altíssimo Deus, Teu nome, Senhor, que é grande, poderoso, altíssimo, soberano, eterno, grande eu sou. Tu que habita em meio aos querubins. A Ti, Senhor, toda glória, honra, louvor e majestade seja dado. E este homem, meu Deus, que está aqui agora, Senhor, se despoja do eu e roga pela Tua graça e misericórdia que Teu Espírito Santo, ó Deus, conduza a minha vida, para trazer a mensagem, meu Deus, para o qual, Senhor, o Senhor me trouxe aqui esta noite. Tu bem sabes, ó Deus, que eu me separei para este tempo, crendo, ó Deus, que é o Senhor que usa o homem e faz, meu Deus, aquilo que te apraz em mim, segundo as Tuas muitas misericórdias. Fala conosco nesta noite, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu ia falando, ministrações poderosas. Pastor Ricardo Miranda, pastor Edilson, pastor Joselito no sábado, Dalit, Roseli, quem mais? Vou esquecendo aí, Margarete, uma mensagem poderosa, também na sexta-feira da semana passada, sabe, Dalit falou sobre as fortalezas, e nós temos ouvido tanta coisa tremenda, Deus querendo nos alertar para andarmos no caminho sem se desviar dele. Josi Cleide também pregou aqui na quarta-feira, terça-feira, foi bênção, porque na quarta-feira nós tivemos um encontro lá no PS. Oh Deus, só o Senhor é Deus. E hoje, no 10º dia, Deus traz uma mensagem também, e eu quero que você abra
a tua Bíblia no livro de Neemias. Busca lá na tua Bíblia, depois do livro de Crônicas, você vai achar um livro e depois Neemias. Amém? Capítulo 1 de Neemias, versículo 4. Do capítulo 1 do livro de Neemias. Todos acharam? Amém? E diz assim: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Amém? E aqui nós vemos um resultado de uma atitude de um homem após receber uma notícia. Um resultado daquilo que ele perguntou sobre a sua terra, sobre o seu povo. Então, para que nós tenhamos compreensão, coloca Neemias 1, capítulo 1, versículo 1, e diz assim, não precisa seguir, eu vou ler para você. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém, e eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. E aí nós entramos no versículo 4, que é o versículo desta mensagem, onde nós vamos ver o posicionamento de um homem após receber uma notícia triste. Algo que entristeceu o coração de Neemias, que o colocou para baixo e fez tomar um posicionamento. A vida de um homem, a vida de uma mulher, ela passa por muitos altos e baixos. Quer que a pessoa seja rica, pobre, não importa a cor, credo, a vida do homem e da mulher, ela vai em altos e baixos em muitas áreas, na área emocional, na área sentimental, na área financeira, familiar, espiritual, oscila muito em alguma dessas áreas. Os homens passam por altos e baixos, têm muitos acertos e erros, tropeços e choro. E assim nós vivemos a nossa vida. E na ministração de hoje, nós queremos falar sobre esse versículo 4 do livro de Neemias, onde ele coloca 5 situações, 5 passos dentro das atitudes que ele vem a tomar. E o primeiro passo que Neemias dá é assentar-se. Ele sentou-se, ele parou, sentou e começou a refletir. Começou a pensar na notícia que ele recebera. As causas, as motivações, o porquê que aconteceu tudo isso com Jerusalém. Aconteceu tudo isso com um povo que o Senhor prometera reinar sobre os seus inimigos. Você vai ter a porta dos teus inimigos, você vai estar ali,
sobre ele, eles não vão prosperar sobre você. E ele começa a pensar nisso. Nós temos que muitas vezes, amados, pararmos e começarmos a refletir as nossas ações, as nossas atitudes, a condução da nossa vida, como nós estamos levando esta vida. Nós começamos aí o ano com um tema maravilhoso, uma nova história. Mas, para que se escreva uma nova história, eu tenho que refletir primeiro a história em que eu estou inserido hoje. Essa história está correndo já, a minha vida está seguindo com uma história. E será que eu estou satisfeito com tudo que está acontecendo na minha vida? As coisas como elas estão acontecendo, da forma que estão acontecendo, estão dentro daquilo que o Senhor planejou para a minha vida? Ah, não, porque se está acontecendo foi porque o Senhor planejou. Não. Lembre-se sempre que você tem o livre-arbítrio, a escolha. Você escolhe a trajetória. Eu já falei isso aqui no altar. O homem tem até o direito de ir para o inferno. É a escolha dele. Mas se ele não refletir os seus passos, não refletir o que se está fazendo, não olhar o caminho, se foi desviado para a direita ou para a esquerda, e não ver que à frente dele tem um abismo, ele vai cair dentro do abismo. Porque ele não parou para refletir, não se assentou para ver o que se estava fazendo e como estava fazendo, e se estava dentro do padrão de Deus, da forma que Deus gostaria que a sua vida fosse conduzida. É maravilhoso que Deus deixou para nós este manual, mas muito deste manual fala muito do povo judeu. Pastor Moacir, o povo judeu, você que é um estudioso da palavra, o povo judeu foi alertado por inúmeras vezes do caminho que estava fazendo. Torne de volta para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Arrependa-te, conserte o que está errado, faça de novo a trajetória. E o povo continuou. E aqui, quando nós chegamos aqui em Neemias, é um resultado de uma trajetória que não havia sido refeita, de um caminho que não havia sido pensado. Ninguém se assentou para ver o que estava acontecendo. Houve profetas, a Bíblia fala que o Senhor não permitirá que nada acontece sem antes revelar aos seus profetas. E os profetas foram falando, foram revelando, e ninguém foi dando ouvidos. E aí acontece o que nós vemos aqui. A promessa de Deus, ela acontece assim: se vocês me abandonarem, eu também vos abandonarei. E ninguém parou para pensar nisso, que o Senhor os poderia abandonar. Nós somos os judeus, nós somos os escolhidos do Senhor, somos a menina dos olhos do Senhor, o bichinho de Jacó. Mas esqueceram que o Senhor é justiça, que o Senhor é verdade. E aí não há o que se fazer depois que acontece. Contudo, este homem, Neemias, ele se compadece de tudo isso que estava acontecendo com Jerusalém. Estava ali na fortaleza de Suzã. Se você ler o livro de Esther, você vai entender qual é a fortaleza de Suzã. Você vai ver que os medo-persas já estavam dominando aqui já passou os babilônios, é outro tempo. E o povo já está um tempo ali. Ele assenta-se, tem um tempo de descanso, reflete profundamente tudo o que está acontecendo.
e fala: eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude. Então, o primeiro passo para nós é assentarmos, pararmos o que estamos fazendo e refletirmos qual caminho nós estamos seguindo, qual é a nossa trajetória. O que eu tenho feito tem agradado a Deus? Está dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus? E aí o segundo passo de Neemias é chorar. Neemias começa a chorar. Ele olha para aquele estado, daquela situação, como está Jerusalém, os muros destruídos. Ele chora porque ele se lembra de como era Jerusalém, a cidade santa. Grandes reis estiveram em Jerusalém. E aquilo traz a ele este choro. E o choro, irmãos e irmãs, ele é muito bom. Porque o choro te faz colocar para fora angústias e tristezas. Chorar te faz fazer isso. Às vezes você está tão angustiado, tão sobrecarregado, o fardo está pesado. Você para, se assenta, reflete e chora. Senhor, olha como nós estamos. Olha, Senhor, como eu estou, olha o meu estado. Você busca aliviar esta carga, esvaziar a alma deste peso, liberar as emoções. O choro faz muita coisa. Você busca trazer lágrimas ao chão. E essas lágrimas de choro com sinceridade produz também um efeito maravilhoso. O pastor Rodinei esteve aqui pregando uma mensagem poderosa. E falou no Salmo 126, né, Edilson? Versículo 6. Coloca para mim, Saulinho, por favor. O efeito do choro. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pastor Rodinei falou muito do produto dessa lágrima, de regar o solo, de regar a boa semente, e este choro vai fazer com que esta semente brote e dê o fruto para o qual ela foi regada. Uma mensagem tremenda. Chorar. O choro traz alívio da dor e pode até te ajudar a dormir quando você está muito aflito, angustiado. Eu recordo muito, pastora Sandra, no dia 3, quando aconteceu o falecimento do pastor Oswaldo, 3 de abril, perto já da madrugada, perto da meia-noite. Eu estava no sofá, eu e a Margarene, o meu coração angustiado. E quando eu olhei no celular a notícia, eu parei, refleti e chorei muito, muito. Mas depois que eu chorei muito, eu dormi feito um cordeirinho. Porque tinha que aliviar aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor. O choro faz isso, te ajuda. E você precisa, às vezes você quer ser durão, não quer chorar. O meu sócio lá no escritório, ele fala que ele não pode chorar. Mais uma vez, eu entrei na sala dele, chamo ele e falei assim: meu velho, tem 90 anos, então não posso chamá-lo de meu velho. E falei assim, Deus falou para mim orar por ele. Falei: rapaz, eu estou aqui contigo há tanto tempo, e eu não fiz algo que já deveria ter feito há muito tempo.
permita-me orar por você. Que ele tinha perdido a esposa, tinha passado uma situação difícil, umas lutas. E aí ele permitiu que eu colocasse a mão sobre ele e orasse por ele. E naquele momento, ele chorou. Precisava aliviar, precisava descarregar. O choro produz isso e te traz paz quando você chora. E no terceiro passo, Neemias se lamenta. Ele faz uma lamentação, ele se lamenta de tudo aquilo, como se ele tivesse também culpa sobre aquilo. E tinha, porque também era judeu. Talvez Neemias não viveu os primeiros tempos do pecado daquele povo, mas ele se sentia participante de tudo aquilo, porque os pais deles foram participantes de tudo aquilo. E lamentar, irmãos, é arrependimento. Se lamentar é se arrepender. E não se arrepender da boca para fora. É se arrepender de coração e alma. É se arrepender se rasgando diante de Deus. Se lamentar é muito disso. Porque apenas desta maneira, irmãos, é que nós vamos nos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, os nossos desvios de caminho, os nossos tropeços. É se arrependendo. Nós temos que nos arrepender. Eu uma vez, não tenho vergonha de falar isso, mas me envergonhei no dia que aconteceu. Eu cobrei do Daniel excessivamente uma postura dele. E fui duro demais. E aquele dia eu chorei muito, porque eu me arrependi demais daquilo, da forma que eu cobrei. E cheguei diante dele e disse: filho, perdoe a ignorância desse velho pai, deste velho homem, que ainda erra. Mas me perdoe, mas foi sincero o que eu disse a ele. Foi arrependimento genuíno. Porque eu havia feito mal e precisava repará-lo. Às vezes nós não conseguimos nos arrepender. Prejudicamos as pessoas fazendo mal aos outros. E não pedimos perdão, não nos arrependemos. Não consegue refletir os passos. Não consegue chorar. Tampouco se arrepender. Dureza de coração. Espírito que não se quebranta. Como é que Deus pode agir desta forma? Como é que eu posso escrever uma nova história com essa dureza toda? Não é fácil. Mas Neemias começa a lamentar e se arrepender. Se você seguir à frente, você vai ver o que Neemias fala. Ele faz uma oração por aquele povo. Ele toma para si o problema. Às vezes você está vendo a tua casa indo de mal a pior, os teus filhos indo para o buraco, mas você não toma as rédeas da situação, não toma uma postura. Não é teu problema, não, é vida dele. Não. Senão não é família. Vai destruir, vai ruir, vai cair. E como é que você vai cuidar depois? Depois só fica os cacos, irmão. E para juntar fica difícil demais. Coloca para mim, Saulinho, por favor. 1 Samuel 25, versículo 1. Um exemplo aqui de lamentação. E faleceu Samuel, e todo o Israel se ajuntou, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá.
E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Mas o povo todo foi unânime na lamentação pela morte de Samuel. O profeta, o último juiz de Israel, morre. As pessoas choram. Mas ele, por muitas vezes, ele foi lá falar com o povo e o povo não mudava. Saul, cabeçudo, se perdeu no meio do caminho, perdeu a graça de Deus, o Espírito de Deus. E muita gente fala assim, não, Saul não tinha sido escolhido. Foi escolhido. Foi, pela vontade do povo. Deus apontou o homem pela vontade do povo. No final nós vimos o resultado. O espírito que desceu sobre Davi também desceu sobre Saul. Mas o espírito maligno que desceu sobre Saul não desceu sobre Davi. É uma diferença muito grande de posicionamento e postura de quem quer ter algo com Deus, quer ter relacionamento, quer ter vida com Deus. Eclesiastes 3:4. Eclesiastes 3 vai falar de muitos tempos. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear. Tem que ter lamentação, tem que ter choro, tem que ter arrependimento, tem que ter tempo para estas coisas. Às vezes nós achamos que os tempos são apenas de felicidade, de sorrir. Bom seria se fosse assim a vida, mas que graça a vida teria se não tivesse dificuldade nenhuma nela. Qual valor você daria para as coisas que você conquista? Para a história que você escreve, se não houve esforço nenhum para se escrever ou conquistar alguma coisa? O que você faria se tudo fosse desse jeito? Não faria nada. Quarto passo. Neemias jejua. Ele abre um jejum em prol daquela situação. Jejuar é mortificação da carne para a elevação do espírito. Você põe a tua carne lá embaixo para que teu espírito esteja mais alto, mais perto de Deus. Neemias jejua. Ele se santifica. Ele se consagra para ter algo de Deus. Nós muitas vezes aqui na igreja nós fazemos, o ano passado foi o ano que nós mais fizemos jejum. Não foi não? Eu acho que foi o ano que mais jejum, né? Acho que batemos, fosse por Guinness, foi acho que o ano do jejum, o ano que mais teve jejum na quadrangular foi o ano passado. Tivemos muitos propósitos de oração e jejum. Mas é necessário para que a igreja se fortaleça, para que o corpo fique forte, porque o diabo bate, irmãos. O diabo quer realmente arrebentar. E quando chega de frente com você está aí levando a vida como quer, a hora que bater, irmão, é uma pancada só, você desce. Mas quando você tem tempo de jejum, é muito interessante, porque Jesus ele estava na maior parte do tempo dele, quando ele não estava ministrando ao povo a palavra de Deus e fazendo milagres, ele estava orando e jejuando. Pode olhar para os evangelhos. Estava Jesus, a hora tal, jejuando e orando. Jesus, fala assim, é dessa forma. Jesus, se não tivesse esse relacionamento, o que seria no momento do Getsemane? Onde o diabo bateu pesado em Cristo, para realmente fazer ele desistir. Mas Jesus, porque o Espírito estava fortalecido, ele vai até o final, e ainda diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne, mas o Espírito está pronto. Pode vir o que for,
porque meu espírito suporta tudo isso. Minha carne vai arder, vai doer, mas o espírito está pronto. E o jejum faz isso, irmãos. Te fortalece no teu espírito. Às vezes a tua batalha, que está comendo lá na tua casa, o pau está comendo, é espiritual, e você acha que é alguma coisa física. E você não discerne essas coisas. Por quê? Porque o espírito não está em relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E isso vai acontecer, e vai bater, e você vai cair, porque você não está vigiando. Você precisa abrir de tempo em tempo jejum para se fortalecer. Diáconos, diaconisas, têm que fazer jejum. Porque a hora que manifestar o demônio aí na casa do Senhor, não é o pastor que tem que descer daqui para ir lá expulsar o demônio. É diácono, é diaconisa. Essa é a função. Porque às vezes vai querer vir para envergonhar a casa do Senhor. Mas aqui não, no nome de Jesus. Então nós precisamos jejuar. Põe para mim, Saulinho, Esdras 8:23. Saulinho está esperto. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha lá, o choro e o arrependimento lá, olha lá o jejum, Deus falando conosco, como nós temos que nos comportar, para poder alcançar esta nova história que nós buscamos. Precisamos, irmãos, precisamos jejuar, precisamos pagar preço. Às vezes eu abro o jejum e fico com o estômago lá nas costas, irmão. Mas se fica bem. Às vezes estou lá no escritório, o Daniel foi ontem para lá comigo. Aí o Daniel conheceu um pouco da minha rotina, ele chegou lá, ele sentou, eu falei assim, você fique aqui, porque agora eu vou para o meu momento de oração, para o meu devocional, e ali eu estou lá chorando diante de Deus, que é o meu tempo. E eu preciso disso, porque senão como é que você suporta essa vida? Você não pode olhar lá para fora, que você só vai ver desgraça, você só vai ver o diabo tragando, você só vai ver um falando mal do outro, um desejando mal do outro. Carne contra carne. Não é a nossa luta contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. Essa é a tua luta. Quando você está lutando em casa com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, com teu pai, com a tua mãe, você já pensou que alguém pode estar influenciando ele naquela situação e você não discerne essas coisas, porque o espírito não está fortalecido? Tem que ter muito cuidado, muita atenção para as coisas espirituais. E o quinto passo que Neemias toma é o que nós mais devemos fazer: orar. Neemias primeiro se assenta, reflete a vida, reflete as ações, reflete sobre a história de Israel e por que os muros de Jerusalém caem. Ele chora porque ele se recorda de como era, da glória que era Israel, e agora vê o estado em que Israel está, cativo, preso, 70 anos de cativeiro. Se lamenta, se arrepende pelos pecados dos seus pais, dos seus parentes, dos seus irmãos.
abre um jejum para se fortalecer num propósito, porque Neemias vai abrir um propósito, que é reconstruir os muros de Jerusalém. Ele vai reconstruir os muros. Mas agora ele vai orar. Ele vai abrir um canal de intimidade com Deus agora. Porque agora o espírito dele está pronto. E a oração dele vai ter uma direção. E ele começa a falar com Deus. Orar é falar com Deus. É expor o objetivo para o qual você quer escrever uma nova história. Quando você ora, você tem um propósito nessa oração. Não ore apenas por orar, com palavras vãs e repetitivas, como diz a Bíblia. Tenha propósito de oração. Trazer a Deus algo que seja justo aos olhos do Senhor. Fale: Senhor, vê, lembra-te do teu povo, olha como que ele está. Senhor, olha para essa igreja do parque, onde nós já vimos aqui, Senhor, quase 600 pessoas aqui dentro, Pai. E olha agora, Senhor, como nós estamos. Senhor, lembra-te, ó Deus, do teu servo, quando começou a construir a igreja lá embaixo, para edificar essa casa no teu nome agora. Senhor, propósito. A tua oração tem que ter propósito, tem que ter direção, tem que ter alvo, objetivo. Você às vezes é envergonhado por Satanás, porque você não sabe como entrar nas regiões celestiais, como entrar na presença de Deus. Às vezes entramos de qualquer jeito. Ele é meu paizinho, mas ele é Senhor, ele é Altíssimo. O nome de Deus é impronunciável. E nós tratamos a Deus muitas das vezes de qualquer jeito, pastor Moacir. Amigo, amigo. Nós precisamos entender esses passos e aplicá-los às nossas vidas. Isso serve para mim também, que sou homem falho, pecador, como dizia pastor Oswaldo, comedor de arroz e feijão. Nós precisamos entender. Saulo, Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Olha, o Espírito pequeno é o teu Espírito, não é o Espírito Santo, não, é o teu Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não se preocupe apenas com você, se preocupe com teu irmão, com a tua irmã. Neemias estava preocupado com o povo dele, cativo, perdido, povo sofrendo, morrendo. Ele falou assim: é meu pecado também, tomou para si as dores. 1 Tessalonicenses 5,17, dos mais conhecidos da Bíblia. Orai sem cessar, é esse? Orai sem cessar. Não pare de orar. Não pare de ter relacionamento com Deus, de afinar a intimidade, não pare. Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com toda ação de graças. Oração, súplica, relacionamento com Deus. Nós precisamos disso, irmãos e irmãs.
Às vezes, assim como Neemias, os muros da nossa casa, da nossa fortaleza espiritual estão derrubados, pastora Sandra, e nós não revemos os passos, nós não olhamos, não nos arrependemos, não choramos, não jejuamos, sequer oramos, e queremos que Deus escreva uma nova história. Postura, posicionamento. Precisa, irmão, ter rosto no pó. Nós precisamos chorar mais, nos humilharmos mais, nós somos muito soberbos. Muito soberbos, é isso que nós somos. Porque nós achamos, porque somos filho do Rei, do Altíssimo, que somos melhores do que qualquer um lá fora. Não somos. A justiça de Deus vai se aplicar a mim e a você da mesma forma. A régua de Deus não muda. Está niveladinha, é reta. Não se ache melhor, se arrependa. Refaça os passos, o caminho. Escreva essa nova história hoje, tomando um posicionamento na tua vida. Não é possível que vai subir aqui 12 pastores e pregar a palavra e nada vai acontecer na tua vida, porque você não vai se posicionar. Muda isso. Se posicione hoje. Equipe de louvor. Santo é teu nome, Pai. Bendito é o teu nome. Não há Deus como tu, Senhor. Não há, Senhor. Nós vamos adorar a Deus. E vamos orar para que no mês de outubro, ao qual nós estamos representando nesta ministração, o Senhor continue estendendo a misericórdia dele sobre as nossas vidas, nos poupando, ouvindo as nossas orações, que o nosso arrependimento possa ser sincero diante do Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pode declarar isso, fica de pé no seu lugar aí. Mariela, todavia me alegrarei. Diz pro Senhor, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
fruto da vide e o produto da oliveira minha. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Este louvor fala de um choro que dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Neemias, quando se assentou, provavelmente passou um bom tempo chorando, se lamentando, abriu um jejum e foi ter oração e intimidade com Deus. Nesta noite, você precisa olhar para dentro de si, porque além de você, o Senhor sabe dos teus passos, dos teus caminhos, quais muros seus estão derrubados e onde precisam ser erguidos e reconstruídos. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Nós podemos falar aqui que 52 semanas, esses muros serão reconstruídos na tua vida. 52 semanas representa este ano todo. E você precisa crer nisso. Você precisa crer que o Senhor não vai te abandonar. Se você se arrepender, se você chorar, refletir os teus caminhos, se você olhar para dentro de si, o Senhor vai reconstruir a tua vida, vai fazer uma nova história, vai fazer você mudar a sua história. Deus é poderoso para transformar a tua vida. Olhe para dentro de si, se arrependa, chore, se humilhe diante do Senhor. Pai, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, de todo o mal que causamos, de tudo aquilo, meu Deus, que possa ter, meu Pai querido, desagradado a Ti, ao Teu Filho amado Jesus e ao Teu Espírito Santo. Nós nos arrependemos, Senhor. Pedimos perdão, Pai, se em algum momento, Senhor, essa casa edificada ao Teu nome, chamada Vanderlei, chamada Sandra, Edilson, Moacir, Ricardo, Senhor, se esta casa, Pai querido, em algum momento, meu Deus, houve alguma ruptura, alguma parte do muro derrubada, Senhor, reconstrói, Pai, dentro de nós e habita, Senhor, dentro desses muros. Pai querido, faz de nós uma fortaleza espiritual, Senhor. Homens e mulheres espirituais que possam, Pai querido, em Ti realizar prodígios e maravilhas, Senhor. Muda a nossa sorte, escreve uma nova história, Senhor. Que no mês de outubro, Pai querido, haja, Senhor, uma grande nuvem de glória sobre a vida de todos aqueles que creem, Pai querido. Que toda potestade maligna, meu Deus, caia por terra. Que todo espírito de Halloween caia por terra. Declaramos que o mês de outubro é mês das nossas crianças e não de Aparecida. Declaramos, Pai, que será um mês de conquista, vitória. Será um mês, meu Deus, de renovo, aonde a nossa nova história estará quase pronta, meu Deus amado, para ser entregue, meu Deus. Opera, Senhor, na vida dos Teus filhos. Opera no meio do Teu povo, no meio daqueles que Te temem e que Te amam, Pai. Assim, meu Deus, nós louvamos a Ti e Te agradecemos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Tempo